Marcos 2, de 1 a 12. Lá em Cafarnaum, houve um grande milagre. E ele tem histórias e lições para a nossa vida hoje. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vá até Lucas, capítulo 5, um outro trecho semelhante, com 2 versos, apenas para anexar mais informações. Lucas 5. Nós vamos ler o verso 17 e o 26. O mesmo milagre, a mesma história contada por Lucas, tem alguns ingredientes. Lucas 5, verso 17 e 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as regiões da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o 26, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Irmãos, por acaso algum de vocês tem noção do que era ser paralítico no primeiro século? Como era a vida de um paralítico naquele tempo? Você sabe como era nascer com algum defeito naquela época? Veja bem, gregos, romanos e judeus. Os gregos, eles eliminavam os defeituosos no ato do nascimento. O grande Aristóteles chegava a dizer nos seus ensinos e filosofias que deveria existir leis para acabar e extirpar e matar e eliminar todos os defeituosos no ato do nascimento. O grande Aristóteles disse isso. Os romanos, eles tinham leis já estabelecidas. Os gregos não. Era uma intenção de Aristóteles. Os romanos já tinham leis claríssimas. Todos os defeituosos devem ser mortos. E alguns que não foram mortos devem ser abandonados pelos seus familiares. E os judeus, de maneira diferente dos gregos e dos romanos, eles colocavam um estigma na vida da pessoa até que ele morresse. E o estigma era: nasceu assim porque deve ter pecado. Ou ele pecou, ou a mãe pecou,
ou o pai pecou. Lembra daquele cego de nascença que Jesus cura e diz, é para a glória de Deus que ele nasceu cego. E a pergunta até dos discípulos era, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Percebam que essa praga de julgamento pré-concebido vem até os nossos dias. Alguém tem um probleminha, vem uma teologia do inferno e diz, alguma coisa errada você fez. Sai do padrão, sai do modelo, para você ver o que acontece. Fica muito grande, tem o nariz um pouquinho diferente, não malha não, seja muito gordo, seja muito magro. Lá vem o estigma, lá vem uma pecha, um apelido, lá vem um bullying espiritual, mostrando como nós somos podres e carnais, e não percebemos que, desde sempre, Deus não olha a aparência. Se fosse assim, Davi nunca seria escolhido para ser rei, porque os outros eram fortões. Ele era um franzino, sardento, baixinho. Quem vai escolher para rei uma coisinha dessa? Mas aqui nós vemos claramente uma pessoa paralítica no meio dos judeus, na cidade que Jesus tinha por hábito passar e morar por muito tempo, e contrariando a todas as questões de normas e de leis romanas e de cerimonialismo judaico e de leis implacáveis de gregos sábios, a maior mente de todos os tempos, os grandes pensadores nasceram lá, portanto o que eles pensam e pensavam sempre era maior e mais lindo e mais lúcido do que qualquer outro povo. Aí de repente vem um nazareno e ele olha com compaixão para cada uma dessas pessoas e nos mostra o estilo Jesus de ser. Mas eu volto à pergunta, como era ser um paralítico naquela época? Quem fazia a asepsia do camarada? Quem o conduzia para lá e para cá? Quem dava banho? Quem trocava roupa? Quem mudava ele de posição para não sofrer nenhuma ferida e ficar num aspecto mal cheiroso e complicado? A gente tem que olhar para a nossa geração e perceber que há, ou houve, pelo menos em algumas áreas, um grande avanço. Acessibilidade nós temos, não total, mas temos. Cadeira de roda, maneiras de lidar, oportunidade de trabalho para várias pessoas. E a gente tem que louvar a Deus por pessoas que têm problemas, que têm defeitos, problemas que para nós são problemas, para Deus não. Pessoas com dificuldades, com síndrome de Down, pessoas com problemas mentais no mercado de trabalho, se sentindo gente, se sentindo úteis. E que bom saber que Deus abençoa um Michael Jordan de quase 2 metros no basquete, mas abençoa também um Lionel Messi de 1,65 m no futebol. Vai mandar o Michael Jordan jogar futebol ou vai mandar o Lionel Messi fazer cesta para ver o horror que vai ser? Para cada pessoa, para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um porquê nascemos e como devemos viver. Mas quando entra na história desse paralítico, a lição é para todos, não é só para aqueles homens, não é só para aquele paralítico. Qual seria o futuro dele? Mendigo, a mendicância. Todos os que nasciam cegos, ou com defeitos, ou coxos, eram mendigos. Você lê na Bíblia várias e várias histórias. Alguns ficavam à mercê de qualquer miséria, de qualquer moeda, de qualquer compaixão. E a Bíblia diz que Jesus ia por toda parte, fazendo bem e curando todo tipo de pessoas, para mostrar que a humanidade precisava ser redimida dos pecados íntimos e dos pecados sociais também. E de repente a gente tem que olhar para 4 pessoas, que eu vou chamar de a turma da maca, ou a turma da aliança. Você escolhe o tema do sermão. Você pode ou olhar os 4 amigos que Mateus cita, que Lucas cita, que Marcos também cita, como 4 pessoas. E você tem que usar a imaginação para perceber que eles faziam parte da história daquele paralítico. O texto é sucinto.
é objetivo, vai direto ao ponto, mas use a sua imaginação para perceber como que era a vida daquele paralítico e como que a vida dele passou a ser por causa da turma da maca. Daqueles 4 que se compadeceram dele e foram lá, de alguma maneira, para ajudá-lo a mudar completamente a vida dele. E eu gostaria que você pensasse exatamente nisso. A turma da maca que estava ali, mas não era só a turma da maca. Jesus também estava por perto. E essa combinação de 4 amigos, de um paralítico e de Jesus, fez toda a diferença na vida daquele homem, como pode fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida também. Por isso, pensa junto comigo, a turma da maca. A primeira, eu vou falar várias palavras, só para tentar ilustrar e mostrar para vocês como é que era que aquela turma vivia. A primeira coisa que eu vejo é que a turma da maca tem compaixão. Irmãos, 4 pessoas olhavam para o paralítico o tempo todo, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Aquela turma da maca teve compaixão e percebeu, tem alguém que pode resolver o problema dele, mas ele não pode dar conta de chegar lá. Eles tiveram compaixão. A turma da maca, que você pode chamar a partir de agora de a turma da aliança, tem que ter compaixão. Sabe por quê? Vez ou outra você vai para a maca também. Por uma razão ou por outra. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Tem hora que você está na maca e eu posso ajudar a carregar. Tem hora que sou eu que estou na maca e você pode e deve fazer alguma coisa. E você não fará nada se não tiver compaixão. Nós vivemos, infelizmente, num mundo de implacáveis críticos, que parecem não ter misericórdia nem compaixão de nada, nem de ninguém e nem de nenhum ambiente, principalmente em ambiente onde Deus age. Por quê? Porque parece que nós ultrapassamos a barreira da inteligência e nos achamos semideuses. Afinal, sabemos tanto, acumulamos tanto conhecimento, tanta cultura. Eu creio que Deus olha lá de cima e fala, puxa vida, eles estão semelhantes a uma igreja lá do Apocalipse, que pensavam que eram ricos, eram poderosos, e a Bíblia diz, pobre, miserável, cego e nus. A turma da maca tem compaixão. Outra coisa, a turma da maca tem solidariedade. É importante ter compaixão, mas solidariedade desperta um modo de agir, algo que sai da simples pena, do simples sentir, para algo. Olha, durante toda a minha vida de pastor, de gente, eu já tive a oportunidade de carregar a maca de muita gente, mas muitas pessoas carregaram a minha maca também, quando eu não estava numa situação. E isso é maravilhoso, sem pedir. Porque quando alguém carrega a maca do outro só porque alguém mandou, só porque é uma convenção, faz isso não. Deixa lá que Deus levanta outro. Não faz por obrigação, não faz para ser fotografado e aparecer no jornal da igreja ou aparecer no Facebook. Olha eu aqui, tirando uma selfie das minhas boas obras. Eu estou glorificando a mim mesmo e não a Deus que está no céu. A turma da maca tem compaixão, mas também tem solidariedade. Teve um momento que a turma da maca teve prioridade. Eu creio que aqueles 4 amigos, num determinado dia, naquele dia que eles souberam, Jesus está em casa, Jesus está em casa, Jesus está em Cafarnaum, eu creio que os 4 amigos tiveram a tal prioridade, olha, vamos deixar de lado todos os nossos deveres e vamos fazer alguma coisa por esse rapaz, por esse nosso amigo. Foi a prioridade deles naquele momento, a prioridade deles naquele instante. E olha, irmãos, tem hora que a oportunidade vai embora. E depois não dá mais. Quando Paulo está para morrer, ele manda a carta a Timóteo e num trecho final, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Vem, Timóteo. Vem antes do inverno, Timóteo. Me traz a capa, me traz o pergaminho, me traz os livros. O camarada estava à beira da morte. E fala, Timóteo, vem antes do inverno. Quem não sabe por quê, vai navegar naqueles rios na época do inverno. Não há navegabilidade. E Paulo diz, olha, me traz a capa, eu estou com muito frio aqui nas prisões de Roma.
Me traz o pergaminho que eu preciso ler de novo. Me traz os meus livros que eu não vivo sem eles. Mas vem antes do inverno, oportunidade. Depois do inverno, Paulo já estava morto. Os 4 amigos da turma da maca, eles, além de compaixão, além de solidariedade, eles tinham prioridade. Eles abriram mão da agenda pessoal para se envolver com alguma coisa. E é muito bom que a igreja, em todos os tempos, tenha pessoas que não ficam só na... que sentimento, eu oro. Eu acho bacana alguém que fala assim, estou orando. Eu acho interessantíssimo aquelas 2 mãozinhas que aparecem lá no WhatsApp. Para mim, elas não dizem nada, a não ser que elas sejam verdadeiras. A não ser que elas sejam verdadeiras, ou seja, botou a mãozinha ali, e alguns põem até mãozinha mais bronzeada, moreninha, tudo bem, tem gente com mão vermelha, com mão amarela, não importa, mas a alma lavada pelo sangue do Cordeiro não vai ficar só na publicação no WhatsApp com a mãozinha cruzada, vai dobrar o joelhinho, e ele vai ficar até dolorido, mas vai orar, vou orar, porque a coisa mais triste é alguém falar 6 horas por mim, e a gente fala, sim, e não ora. A Bíblia fala claro sobre isso, se alguém tapar os ouvidos ao clamor do pobre, um dia vai clamar e não será ouvido também. A turma da maca tinha prioridade. Outra coisa interessante é que a turma da maca tinha, ou tem, sempre iniciativa. Teve uma hora que eles falaram, vamos pegar o cara? Vamos colocar ele numa maca? Vamos procurar. Onde é que Jesus está? Eles tomaram iniciativa. Irmãos, uma verdade que todo mundo fala o tempo todo, de boas intenções, concluam. O inferno está assim, de boas intenções. Eu queria fazer isso para Deus. Eu queria cantar. Eu queria dar um dízimo. Eu queria ser missionário. Eu queria distribuir um folheto. Eu queria fazer... Olha, você pode querer, vai para o inferno com o teu desejo. A não ser que você fale, Senhor, o que eu quero, eu entrego, eu faço, e para a tua glória, mesmo que ninguém veja, mesmo que não saia no relatório final da igreja, fulano deu 20 folhetos. Aí vem outro irmão e fala assim, eu dei 20 mil. Que bênção, 20 mil folhetos. O outro deu 20. Sentou, explicou, orou, compartilhou, abraçou. É viúva pobre. 2 moedinhas dela valeram mais do que a pretensiosa oferta do fariseu, porque ele não fazia para agradar a Deus, ele fazia para impressionar pessoas. A turma da maca tem iniciativa, e a iniciativa deles foi pegar o cara, tira ele daqui, coloca ele na maca, vamos sair daqui, vamos levá-lo onde Jesus está. E Jesus estava numa casa pregando, cercado de fariseus e de saduceus e de gente de todas as aldeias que não estavam ali nem para serem curados e nem para serem alimentados com a verdade. Estavam ali para colocar armadilha para Jesus. Eles queriam pegar Jesus em algum erro, como sempre. E tanto aqueles 4 amigos como Jesus não deram a mínima para esse tipo de plateia. A turma da maca tem também criatividade. Eu não sei como era a maca naquela época, não dá para imaginar. Mas se é mais ou menos assim, eu creio que eles fizeram igual um filme que eu assisti ontem. Um filme real, né? Um filme interessante, que conta a história da Segunda Guerra, de alguns prisioneiros russos na Sibéria, que escaparam de um campo de concentração e cruzaram mais de 6.000 quilômetros até além da China e sobreviveram. E um deles, no meio do deserto, na maior dificuldade de caminhar, todo queimado pelo sol, sem água, alguns o arrastaram. Sabe aquelas 2 varas, bota nas costas de um, vai puxando. Com certeza, alguma coisa parecida, bem grosseira, mostra a capacidade criativa daqueles. Porque, normalmente, numa situação... Como é que nós vamos carregar o homem? Alguém levanta o problema. E aí você fala, não, vamos carregar no colo, mas pesa muito. Tem gente que só faz isso. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4.
A turma da maca é criativa, me faz lembrar o grande Dadá Maravilha. Quem é torcedor de time já há mais de não sei quantas décadas deve lembrar desse grande centroavante que dizia que ele era que nem o beija-flor, que ele parava no ar para cabecear. Mas uma frase dele que nunca saiu da mente das pessoas foi essa: enquanto os zagueiros vêm com a problemática, eu vou com a solucionática, e vou lá e faço gol. A esses homens, a turma da maca, era uma turma de uma capacidade criativa. Vamos tirá-lo daqui, nem que seja no colo, nem que seja arrastado, cada um pega num braço, outros dois pegam na perna. O importante é que nós temos que levá-lo onde Jesus está. Pense em tudo isso como uma metáfora para estimular você, as boas obras, para fazer você levantar da mera postura de assistente, de pessoa que ouve, e não tem um único gesto, um gesto de prática, de caráter, de dedicação, de consagração. Deus pergunta para o profeta: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías se levanta e ele diz: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas se o Senhor me tocar, eu vou ser limpo, eu vou ser puro, pronto para o serviço, seja ele qual for. Lá vem Pedro e fala: Senhor, é para pregar o evangelho, eu não tenho argumento, nunca estudei, nunca fiz uma escola, não sei homilética. E Jesus fala: Pedro, você vai falar para governador, você vai falar para autoridade, mas não tenha medo. Eu vou colocar na tua boca a minha palavra. Eu coloco. Então, esse negócio de falar, não, só precisa estudar. É bom estudar, é bom ler, é ótimo que é bom. Mas se alguém falar assim: eu nunca li, não sei falar, sabe? E se for por milagre de Deus, então vai ser discurso melhor do que de qualquer grande pregador, Billy Graham, Caio Fábio Hernandes e Jeremias e sei lá quem mais. A turma da maca tem logística. Eu acho essa aqui interessante, essa ideia. O verso 4 diz o seguinte: no 3, foram com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Creio que tinha uma maca aí no meio. Não importa, levaram. Mas olha a logística. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão. Os irmãos já repararam que nessa hora muitos já iam embora? Tem muita gente na porta. Se é para assistir um show, o cara passa por baixo, o cara pula a cerca, engana o guarda e entra. Mas para um culto, para uma reunião de oração, para um momento, não, vou embora, está lotado lá. Jesus está lá, mas depois a gente conversa com ele. Olha a logística dos homens, eles descobriram no eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fizeram uma abertura. Irmãos, as casas daquela época eram um pouco diferentes das nossas, mas com certeza eles devem ter mapeado o lugar, devem ter olhado direitinho, subido por uma escadinha lateral, aquelas casas de barro batido de um lado e de outro, com bambu no meio, e de repente eles perceberam em cima das palhas, deve ter um canto. Vocês ouviram a voz dele? Está mais ou menos aonde? Calcularam exatamente o lugar onde Jesus estava. Como é o nome disso? Logística. Os caras começaram a planejar, porque o objetivo final era levar o paralítico até onde Jesus estava. A multidão, o obstáculo foi vencido, não era problema. A necessidade falou mais alto do que a dificuldade de início. Aquilo que aqueles irmãos da turma da maca tiveram, eu chamo de logística, e nós precisamos dela aqui na igreja. Irmãos, eu estou bolando um folheto, depois eu vou trazer para os irmãos, em quantidade que eu não sei quanto, mas eu achei muito interessante. Eu estava sentado ali na praia, nesses dias, à noite, vendo os camaradas lá fazendo exercício, correndo, jogando. Eu falei, caramba, o cara, ele pegou num ferro lá em cima, assim, fez uns 30. Eu falei, se eu fizesse a primeira, deslocava um braço, fizesse a segunda, deslocava o outro, e de repente, no meio daquela muvuca, assim, apareceu um garotinho grandão, com cabelo encaracolado, veio na minha direção e me tacou um folheto assim, para Jesus abençoar a sua vida.
Eu olhei para ele e falei, amém, amém. E peguei o folheto, comecei a ler, ele foi embora. Logo depois alguém achou que eu não tinha recebido nenhum folheto, vieram 5 para me dar um folheto. Aí eu falei, pastor Natalino, conheço ele, né? Já preguei na igreja dele, já conhecido, da Cristo a Resposta, né? Beleza, maravilha. Eu sou crente também, sou filho de Deus, que bom. Aí a conversa já foi outra, mas o folheto muito interessante. Eu peguei, sequestrei a ideia e fiz uma adaptação, porque eu acho que ele é válido para a gente ter a logística mais antiga do mundo. Pegar um pequeno pedaço de papel, onde você for, no mercado, na rua, no farol, onde você for, parado, diácono ali, e diácono de plantão agora não vai ficar só lá embaixo ou só aqui. Passou alguém, tchum! Se for cristão, amém. Se for ímpio e amassar, amém também. Mas alguém vai falar, põe no bolso, vai ler depois. Deus faz a obra. E aqueles homens queriam ver a obra de Jesus salvando e botando aquele camarada em pé. E a logística dele foi, vamos fazer um pequeno buraco exatamente no lugar onde Jesus está. Até aí, logística. Mas a turma da maca tem determinação. Quando eles perceberam o grau de dificuldade, carregar até lá, fazer buraco, depois, como vai baixar? Eu não sei quantos metros tinha. Tudo é obstáculo, tudo é problema. E se nós pensarmos sempre no lado ruim, no lado negativo, alguém se levanta da cama? Se pensar só no lado ruim, olhando para a situação difícil do Celso, de repente, já pensou se for assim que o Celso pensa? Aí ele vai chegar na empresa para pedir trabalho, meio-dia. Não, ele manda a Nalva no lugar. Aí ela chega lá, bate na porta, bocejando de sono, e fala, eu quero um emprego. É para você? Não, para o meu marido que está dormindo em casa. Já imaginou isso? Aqui a gente percebe uma turma determinada, e o texto diz, eles baixaram o leito em que jazia o doente, exatamente no lugar onde Cristo estava. Eu fico imaginando Jesus pregando, e os irmãos acham que para abrir um telhado, seja ele de que tipo for, é sem barulho, é sem poeira, é sem cair nada. De repente lá estava Jesus, está acontecendo alguma coisa, todo mundo parou de ouvi-lo pregar, e de repente caiu uma farpa para cá, caiu um pedaço de madeira para lá, seja lá o que for, e de repente todo mundo desviava a atenção. E quando aquele homem baixou ali pertinho de Jesus, a primeira coisa que Jesus viu, ele falou, eu vi fé naqueles homens. É impressionante, fora a logística, fora a compaixão, o que Jesus viu foi fé. Ele viu fé naqueles 4 meninos, daqueles 4 amigos. Então a turma da maca tem fé. É o verso 5 que diz claramente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Parece que Jesus gostava de provocar. Gostava de provocar, porque o lugar estava repleto de fariseu. E fariseu vendo alguém falar, perdoados estão os teus pecados, a reação é imediata, blasfêmia, vamos acabar com esse blasfemo, só Deus perdoa pecados. E Jesus estava dizendo, o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Então só para mostrar que eu tenho autoridade, eu mando, levanta, pega a tua cama e anda. Esse é Jesus. É por isso que a turma da maca lutou, é por isso que a turma da maca fez o que teve que fazer, superou os obstáculos que tiveram que superar. Aprenda com eles, porque certamente a turma da maca tem fé. E essa fé tem vitória. É outra coisa que a turma da maca tem. Vitória. Pecado perdoado. Paralisia mandada lá para lá da China, lá para a Sibéria. Foi longe. Suma daqui. E a Bíblia fala que aquele homem levantou e pulou e começou a glorificar a Deus. Os irmãos imaginam, aquele culto mudou completamente. A didática, a pedagogia de Jesus acabou, porque um fato novo tomou conta daquele lugar. E o texto conclui dizendo que aqueles que estavam ali, à vista de todos, eles se admiraram,
eles deram glória a Deus. Lucas fala que houve grande temor e eles viram prodígios. Então eu concluo dizendo que a turma da maca tem prodígios para ver. Normalmente é assim: planta, ore, trabalhe, descanse, confie, mas Deus é quem faz a obra, e quem tem esta fé, quem carrega a maca uns dos outros, nas horas difíceis, vai ver prodígios que só Jesus pode produzir, só Jesus. Eu posso inventar esquemas, a gente pode colocar um folheto na mão de cada pessoa. Alguns podem falar: eu tenho medo, tenho vergonha de dar folheto. Tudo bem. Faz sabe o quê? Joga na rua. Joga na calçada. Pega um pouquinho de cuspe, cola no poste. Ah, não tem cuspe? Está com a boca seca? Pega um arrozinho que sobrou, dá uma molhadinha nele, cola lá. Irmãos, eu já conheci história de pessoas que foram salvas por encontrarem folhetos na lata do lixo. Por isso que a turma da maca tem vitória e tem prodígio para ver, porque a turma da maca tem Jesus. E é por causa de Jesus que eles saíram de uma residência humilde de Cafarnaum, andaram pela cidade até o lugar onde Jesus estava, ultrapassaram as multidões, todos os buracos foram feitos. Eu quero terminar a mensagem dizendo que a turma da maca tem uma vantagem muito grande. Não tem telhado que os resista, não tem muro que os resista, não tem fariseu que os resista. E eu quero que você faça parte da turma da maca. Mas se você quiser, fala assim: pastor, a turma da maca fica meio estranho, eu prefiro a turma da aliança. Pode chamar de turma da aliança. Você fez aliança com Jesus, você é amigo e parente da turma da maca. A turma que vê um problema e fala: tem saída, tem solução, tem Jesus na parada. É só olhar para a turma da funda. Lembra da turma da funda? Era tudo pivete. E o pivetinho mais sardento olha para a cara de Saul e fala assim: olha, Saul, esse negócio de armadura pesa mais que eu, essa espada eu não aguento carregar. Então, eu vou assim, do jeito que eu estou, com esse surrãozinho mesmo, com esse meu embornar, só com algumas coisas aqui. Eu já matei leão, já matei urso. Esse incircunciso filisteu é só mais um. E o bom é que ele é grande. Tem um testão que a hora que eu virar o meu estilinguinho, minha funda aqui, vai bem no meio. Alguns falam: Davi não teve fé, pegou 5 pedras. Mas qual foi a pedrada que ele acertou? A quinta? Foi a primeira. Ele olhou para o circunciso e falou assim: olha, você vem a mim com treinamento militar, com experiência de guerra, com todos os equipamentos, com essa parafernália toda, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E nesse mundo que vivemos, está assim de gente afrontando Jesus, afrontando o Evangelho, e você não pode ficar calado. Você tem que pegar a maca, você tem que levar até onde Jesus está, nem que você tenha que furar o telhado. Depois fala com o conselho para arrumar, chama o Carlos para arrumar, chama o Tiago, que é bom nessa parte de melhorar o aspecto estrutural da igreja. Fala: conserta o telhado do homem lá, mas alguém foi curado ali. Se ficar falando: não, vamos ter uma reunião lá na frente para ver como é que a gente faz para curar o paralítico, ele morre paralítico, mas não será curado. Agora, quebra o telhado e qualquer obstáculo e faça valer a pena a certeza. Se Jesus está lá, é lá que a gente deve estar também. Deus te abençoe, Deus te ilumine e Deus te faça carregar. Não tem esse versículo na Bíblia, mas era bom que você pudesse criar alguma coisa assim: levai as macas uns dos outros. E eu tenho certeza que Deus será glorificado assim, em nome de Jesus. Amém.